Pessoal, vamos começar hoje mais uma série. Nós já estamos com algumas séries abertas para concluir, mas eu preciso abrir uma nova para você pelo seguinte motivo. Vai ser muito interessante para você começar a partir de agora a aprender a fazer isso. Nós vamos aprender a fazer círculos em madeira. Vamos aprender a cortar madeira redonda, madeiras circulares. Isso aqui vai servir para praticamente tudo que você precisar redondo. Tampos de mesa pequeno, tampos de mesa de centro, tampos de mesa de jantar maiores. A maneira de fazer o sistema vai ser o mesmo, desde o pequeno até o grande. Tampos de banquinho, tampos de bancos maiores, banquetas, o que você precisar fazer. Nós vamos trabalhar tanto com a madeira inteira, no caso de até 30 centímetros de largura para as tábuas, e nós vamos trabalhar também com o mesmo sistema para os sarrafos emendados, quando nós unimos sarrafos com cavilhas aqui dentro. Ou almas, para quem já sabe o que é alma. Para quem não sabe, nós vamos chegar ainda nessa parte do curso. Aqui dentro vai estar embutido cavilhas, vai ser o mesmo sistema. Nós vamos fazer o mesmo sistema que nós vamos usar para a madeira inteira, que é o que eu vou trabalhar hoje para ganhar tempo, vai ser para as madeiras unidas que eu vou fazer na frente. Vamos supor aqui 3 sarrafos de 10 unidos. Nós unimos 3 sarrafos de 10 centímetros cada, com cavilha e cola. E nós vamos fazer um círculo aqui. Nós vamos cortar esse círculo. Você vai aprender a como cortar esse círculo dentro desse quadrado unido. Praticamente vai ser a mesma forma. Praticamente usaremos a mesma técnica. Isso aqui vai servir também, além dos móveis que eu já te citei, você poderá fazer mesinhas de centro, mesinhas de jantar, enfim, cadeiras redondas, vários modelos de móveis com isso. E também aquelas, se eu não estou enganado, chama-se bailarina. Aquela mesinha, aquele suporte para bolos que o pessoal que trabalha com confeitaria usa muito, que o bolo gira. Você pode enfeitar o bolo com mais facilidade, também servirá para isso. Só vai mudar praticamente o tamanho da peça. Então nós vamos aprender hoje a trabalhar com essas peças, tanto as unidas quanto a maciça inteira. Como é que nós eliminamos essa lateral aqui da madeira, como é que nós removemos isso daqui de forma que fique uniforme, que fique perfeito. Eu vou começar hoje da forma manual, com um pedaço de tábua de 30 centímetros inteira, não vai ter emenda. Eu já vou ver se eu consigo hoje deixar já alguns sarrafos unidos com cavilha e cola para as próximas aulas, quando chegar essa próxima aula de arredondamento, de círculo de madeira redonda. Já vou deixar isso secando pronto para poder adiantar, para você ter o segundo exemplo também. Mas hoje eu vou trabalhar com ela inteira, 43 centímetros, um pedaço de 30 centímetros de tábua de pinos. A madeira vai ser tábua, você vai trabalhar o que você tiver aí. Pode ser pallet emendado, pode ser pinos inteiro, pode ser cedrinho, tábua de cedrinho de 30, perobinha, o que você tiver de tábua na sua casa, você vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com ela hoje totalmente manual. Muito importante ressaltar para você, para que você possa fazer e aprender. É o processo mais antigo, mais simples que existe. Para daí nós iremos encrencando. O máximo que eu posso fazer aqui é usar a tico-tico para me auxiliar, o máximo, mas vai ser a mesma função. Posso fazer metade com serrote, metade com a tico-tico. Eu queria até fazer com arco de serra, mas a minha lâmina tá ruim, preciso comprar uma lâmina nova. Mas vai ser praticamente a mesma coisa. Eu quero que você entenda como é que nós vamos fazer o traçado, como é que nós vamos fazer o corte e o acerto disso manualmente. Vou tirar a lousa, o quadro negro daqui da bancada, vou trazer um pedaço de pinos para cá, uma tábua, um pedaço de tábua de 30, aleatório. E nós vamos começar a fazer o risco disso, para que você aprenda o passo a passo disso, como é que você faz, como é que você acha o centro disso, como é que você faz o círculo perfeito disso, os segredos para que você não erre, para que nós possamos iniciar hoje essa nova série. São madeiras redondas, ou tampos de mesa, tampos de banquinhos redondos. Pessoal, tô com uma tábua aqui, pedaço, tábua de 30, tá até lascado, não vai ter nem os 30 aqui, que o 30 vai estar aqui, vou ter que cortar essa parte, ela vai sair com cimento ainda, aquele bolo de madeira que você lembra que eu peguei na rua, resto de construção. Eu vou tirar o cimento disso aqui tudo, vou preparar isso aqui, ver se eu passo a planinha um pouquinho só. Também não me importa muito o acabamento dela hoje, porque hoje o que eu quero que você aprenda realmente é o círculo. Como a gente vai fazer essa madeira aqui redonda, tornar ela redonda. Eu vou dar uma trabalhada nela rápida, com uma grossa velha, vou tirar esse excesso de cimento para não detonar a lâmina da plana. Vou tentar passar uma planinha, ela tá um pouquinho abaloada aqui, não sei nem se eu vou conseguir. Mas o que der para tirar eu vou tentar eliminar.
Pessoal, tá bom, tá aceitável, tá lisinha. Eu acho que dá pra gente trabalhar. Só um exemplo, eu coloquei 2 cunhas aqui, porque ela tá meio abaloada, senão ela vai ficar meio bamba na hora de passar. Então eu coloco 2 cunhas aqui, prego, só para manter ela estabilizada, que eu posso passar plana com mais tranquilidade. Vou limpar isso aqui rapidinho e nós voltamos para fazermos o risco. Você aprender a fazer esse contorno aqui. Eu quero ver se eu faço pelo menos hoje o tamanho de um banco, um assento de um banco já para ficar, porque aí já vai servir para a próxima aula isso. A gente já aproveita isso para quando fizermos a aula de banquinho. Nós vamos fazer banquinhos redondos. Você já aprende o procedimento e já fica para mim esse banquinho. Já fica para mim esse tampo para isso. Pessoal, geralmente eu faço o meu tampo. Eu estou fazendo um tampo, vamos simular um tampo para banquinho, tá? Tampo para mesa vai ser diferente. Vai seguir o mesmo padrão, mas eu digo a largura, o diâmetro vai ser diferente. Então, trabalhando com banquinho. Geralmente o menor, o mínimo que eu faço é de 27 centímetros de diâmetro o tampo. É um padrão que eu sigo. Disso para mais. Aí você vai fazer com 28, com 30. Você vai escolher o tamanho que você quer. Eu gosto de fazer com 27 porque fica mais um padrão mais aceitável, mais bonitinho. Mas não é que você tem que seguir essa regra. No caso de você fazer aquela tampa para bailarina, vamos chamar de bailarina, eu acho que é esse o nome, não tenho certeza se eu estiver errado. Aquela bandeja que gira de bolo, ou uma mesa, uma mesinha de centro, ou uma mesa de jantar, uma mesa maior redonda, claro que vai mudar a largura. Mas o procedimento de fazer vai ser o mesmo. Se aqui tivéssemos madeiras unidas, eu estou fazendo com uma inteira, mas seria a mesma coisa. Como o meu já está mais ou menos quadrado, se o seu não tiver quadrado, a primeira coisa que você vai fazer, você vai deixar ele quadrado, vai usar o seu esquadro, você sabe, nos cantos, vai riscar, vai achar as quinas, vai deixar ele quadrado e vai riscar com a régua. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou ligar, o meu está totalmente errado, isso aqui está errado. O meu tá com 28,5. Eu vou fazer um quadrado nele aqui, um retângulo na verdade, porque ele tá totalmente errado aqui. Tá com essa parte falhada. Eu vou fazer isso junto com você para nós acharmos aquele X, que é o primeiro passo para acharmos o centro disso. Primeiro de tudo eu vou achar o quadrado dele. Vamos achar o quadrado disso aqui, um quadrado dentro dessa peça, a esquadria. Primeiro de tudo eu confiro se aqui tá batendo. Eu vou pegar aquele esquadro caseiro que nós fizemos para ver se tá batendo os 90 graus aqui. Tá batendo 90 graus aqui, tá batendo 90 graus aqui. Eu já ganhei tempo. Se não tivesse, eu colocaria ele aqui, riscava aqui. Desse risco, eu colocaria aqui, formaria o L, os 90 graus dele. Faria um traço para cá, ligaria e faria a mesma coisa desse lado. 90 graus para ligar essa última linha. Isso já me fez ganhar tempo. Eu vou riscar aqui agora um traço, encostado aqui nessa lateral, porque tá com 90 graus. Então fica mais fácil. Eu vou medir quanto eu tenho daqui exato e vou medir daqui para cá o mesmo valor. Aí eu passo uma linha nele. Já sei que eu vou eliminar isso daqui. Mas nem vou cortar isso na serra para não perder tempo, que essa peça vai sair. Você já aprendeu isso em outras aulas, eu estou refazendo isso. Estou repassando para você aprender, para quem está chegando agora. O meu deu 28 em 2 partes. Agora eu vou botar uma régua aqui, vou ligar essa linha dessa ponta com 28 com essa para deixar totalmente reto. Eu sempre gosto de repassar isso para você, mesmo para quem já aprendeu, porque tem muita gente que tá chegando agora, vai ver a gente rachando essa esquadria aqui, esses 90 graus, os cantos certos desse quadrado, ou esse retângulo, na verdade isso aqui vai ser um retângulo, e não vai entender como é que a gente chegou nisso. E isso serve também, é o básico, serve para outras coisas. Bom, já achei aqui, os 4 pontos estão certos, agora eu vou fazer o X. O X é o básico para eu achar o centro. Vou colocar aqui, ponta com ponta, vou passar um traço aqui. Como eu só quero o centro, só me interessa o centro, eu nem vou riscar de ponta a ponta para não sujar a peça. Só que no meião já tá bom. E eu formo o X agora aqui, essa ponta com aquela ponta de lá. Eu tenho um X aqui já no centro. Esse X aqui é dele que eu vou fazer o meu traçado. Vou fazer o meu tem 28, metade de 28 é 14. Vou fazer o meu 14. Então eu vou colocar 14 aqui nesse meião aqui, bem nessa ponta, e vou riscar aqui. E dessa ponta, desse furo agora do centro X para cá, 14. A circunferência total do nosso círculo, o diâmetro dela todinha vai ter 28. Metade de 28, 14. Então eu uso a metade do ponto para cá, somando os 14 com 14 dos dois lados, vai dar 28. Agora nós vamos usar o nosso compasso, aquele compasso caseiro que fizemos naquela aula de compasso na 3ª temporada, que nos ajuda muito. Aquele compasso barato, feito com pinos, para fazermos o círculo disso. Esse mesmo esquema aqui vai servir para outros tipos de tampa, deixando isso muito claro para você não fazer confusão. E não achar aqui porque eu estou fazendo pequeno vai ser diferente do grande. Não tem segredo, isso aqui não vai mudar nada. O que vai mudar vai ser as técnicas de se fazer isso. Eu vou fazer hoje totalmente manual, no máximo eu vou usar tico-tico para adiantar minha vida, que você vai fazer no serrote se você quiser fazer para adiantar, e nós vamos arredondar a borda. Depois nós vamos fazer com máquinas, outros tipos de sistemas, outros tipos de técnicas, mas a forma de achar a circunferência, o centro, os cálculos, vai ser o mesmo. Só vai mudar o tamanho e o tipo de equipamento que você vai usar para fazer esse círculo. Se não tiver um compasso, eu vou te ensinar uma outra forma de fazer isso também. Já vou aproveitar que nós estamos fazendo manualmente para você saber fazer isso daqui. Coloquei o compasso aqui.
estiquei ele até aquela linha dos 14, conferi desse lado, e eu apertei aquela peça, aquela borboleta que nós temos do compasso para deixar ele travado, para que ele não se mexa. Essa peça aqui, essa borboleta que nós fizemos. Se você não tem esse compasso e quer fazer ele, aqui, eu vou deixar no final do vídeo esse link aqui de como fazer o compasso caseiro. É muito fácil, vai te ajudar muito. Você pode fazer maior, esse aqui tá com 50 centímetros, você pode fazer com 1 metro de comprimento para tampos maiores. Você pode fazer o tamanho que você quiser, é pinos. Bom, coloquei lá a ponta do prego no centro e tô riscando. Tá feito a nossa circunferência no padrão. Mas se eu não tenho o compasso quebrou, eu prestei para alguém, tô sem compasso, eu preciso fazer essa mesma circunferência. Como é que eu faço isso sem o compasso? Bom, eu tô sem lápis aqui. Eu vou usar, acho que até o lápis aqui do compasso. Eu vou tirar esse lápis daqui e eu vou te ensinar a fazer isso numa outra técnica mais arcaica, mais antiga, mas que vai dar certo do mesmo jeito também, se você não tiver o compasso aí. Pessoal, peguei o lápis do compasso mesmo, que é o único que eu tenho aqui, eu uso muito a lapiseira. Então eu peguei aquele lápis. Pode ser a lapiseira também, pode ser uma caneta, não vai mudar nada isso aqui. Eu peguei só como exemplo para ser mais simples para você entender. Peguei um prego, aquele prego normal de 2,5 cm, 3 centímetros, vou colocar ele aqui, vou bater ele aqui no meião onde está o furo que nós fizemos com o compasso. Ou você fez o ponto do X, o centro do X. Vou bater um prego aqui. A única coisa que você tem que se ligar aqui para não dar errado. Isso aqui é você, no caso, eu tô dando exemplo para você, se você tiver sem o compasso, você não vai fazer o compasso só por causa disso. Coloca o esquadro aqui, confere aqui se o seu prego tá torto, dá uma arrumada nele, o prego tem que estar em pé 90 graus, mede os 4 lados, assim, um sinal de mais, dá uma arrumada nele, tá ótimo, tá em pé, tá perfeito. Peguei um barbante, pode ser linha, uma linha mais grossa, um nylon, o que você tiver aí. Vou cortar um pedaço aqui desse barbante, peguei o barbante que é o que eu tinha mais perto aqui, eu vou fazer aquele laço de pipa que a gente fazia, qualquer laço, qualquer nó, você dê aqui, que ele não fique frouxo. Tá, estiquei ele aqui. Ele tem que rodar no prego. Rodou no prego, enrola ele no lápis. Dá uma enrolada boa aí, segura com o dedo. Nós calculamos do ponto... Vou botar uma cunha aqui, o metro de cunha. Isso aqui tá balançando. Nós medimos do ponto do X pra cá 14, do ponto X pra cá 14. Eu não tenho o círculo ainda, tá? Estamos fingindo que eu não tenho esse círculo. Eu só tenho esse traço aqui e esse traço aqui. Então eu vou enrolar ele no lápis. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui eu aprendi quando era menino, ainda nos anos 80 ainda, em marcenaria. Nas marcenarias que eu vivia pedindo pra aprender, viviam oferecendo pra trabalhar de graça, poder aprender. E eu já te contei isso pra você, eu sempre era expulso, porque eu mexia nas máquinas e não podia mexer. Então eu cansei de ver eles fazendo isso e eu prestava atenção e queria copiar. Chegava em casa e eu fazia. Então você esticou o lápis aqui, tem que estar esticado, a corda do porta-bamba, estica até o ponto dos 14 centímetros. Se fosse 50 centímetros, você estica até o ponto 50. Se fosse 1 metro, estica do prego até o metro. E aperta bem a linha, segura com o dedo ela. Se quiser dar um nó, dá um nó, mas pode segurar só com o dedo. Se chegar aqui e der um nó, fica mais exato. Passa ele pra cá, cruza ele aqui, dá um nó, dá um aperto, para que isso aqui não saia. Até é mais seguro que isso aqui não saia. Deixa ele de pé, você faz o contorno todinho com a linha esticada. Com lápis é uma solução, é mais arcaico, não vai sair tão perfeito, porque pode pular um pouquinho, 1 milímetro para fora, 1 milímetro para dentro, pode acontecer, não vou mentir, mas se estiver bem amarrado aqui, bem amarrado no prego, ele dá certinho, porque eu já fiz isso dessa maneira várias vezes, até por preguiça de pegar o compasso, às vezes o compasso estava no depósito, estava em outro lugar, na pressa, precisava fazer um tampo, eu fazia assim. Então é uma outra solução que você tem. Já achamos aqui o miolo, já achamos o centro, já fizemos a circunferência. Vamos agora aos cortes. Pega uma régua aí agora reta que você tenha, você pode marcar aí mais ou menos 1 milímetro para fora, em alguns pontos se você quiser. 1 milímetro, você calcula aí ou no metro ou na olho mesmo, uma beiradinha. Eu já te ensinei que nunca é bom você cortar ele totalmente reto, porque pode dar problema. É melhor te acertar isso na grossa. Deixa o mínimo do mínimo. Eu gosto de fazer assim quando eu faço manual, porque não me dá problema. E foi assim que eu aprendi, então eu tenho que te passar o correto, pelo menos o que dá certo, que funciona para mim. Tem esse 1 milímetro agora, pega a régua aqui, faz um traçado aqui. Encosta desse 1 milímetro aqui, faz uma linha. Cortei, tá riscado. Então eu já sei que isso aqui vai sair. Aqui do lado, pega aqui, que ele não encoste, que fica 1 milímetro de encostar. Vai fazendo aleatório, mas que ele não encoste. Fiz uma outra linha. Então eu vou cortar daqui pra cá, eu vou deixando essas pontinhas mínimas aqui. Você tá vendo que são pontinhas muito pequenas que eu vou deixando. Vou fazer isso nele todo. Sempre vai deixando aquele 1 milímetro. Já passei uma outra linha aqui. Vou botar a régua aqui desse lado, vou fazer a mesma coisa. Sempre 1 milímetro. Isso eu vou fazer nele todo. O que eu der pra me cortar, eu vou cortar. Então eu corto aqui. Já sai essa banda, corto aqui, já sai essa banda, corto aqui, já sai essa banda, corto daqui pra cá, já sai essa banda, esse toco, e eu vou fazendo isso nele todo. Eu vou riscar ele todinho dessa forma, vou fixar ele com o grampo C aqui e nós vamos começar a cortar isso na tico-tico, que se fosse no serrote vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Isso vai servir para tampo de mesa, para qualquer tipo de tampo, mesinha, mesa maior, tampo de banquinho, isso não vai mudar. Eu quero que você aprenda como é que você faz isso de forma manual. Vai sempre deixando esse 1 milímetro. Que ele vai te dar uma segurança. Esses riscos você vai fazer aleatórios. Você vai fazendo ele
riscando, passando, mas sempre deixando para fora esse valor que eu te dei, esse 1 milímetro, que é a nossa segurança para nós podermos cortar isso e ter como trabalhar isso daqui. Depois que nós cortarmos isso, no serrote ou na tico-tico, até na serra, você tem uma serra, você pode cortar. Na serra de bancada, dá para fazer também? Dá, mas é mais perigoso, porque ela tem o desconto da vidia, daquele 1 milímetro. Então, 1 com 1 vai dar 12, ela vai passar bem rente aqui. Eu posso já errar. Se fosse passar isso aqui na serra, eu tenho uma lâmina reta aqui, eu vou passar esses riscos para já garantir, já para cortar. Dá para ser feito. Então, você deixa 2 ou 3, você não deixa 1 não. Você deixa um valor maior aqui para não te dar encrenca. Se fosse na circular, vai usar aquela régua, vai usar aquele trilho que você já aprendeu a fazer, o trilho de madeira ou o trilho de ferro, ou vai usar aquela régua, aquela distância que você mantém da lâmina para lateral, que você já aprendeu também na segunda temporada. Você vai colocando a régua aqui, vai passando ela. Deixa sempre 3 por causa da vidia, porque máquina é diferente, principalmente máquina que possui serra que possui dente com vidia. Você tem que dar o desconto da vidia. Então você deixa 3 milímetros, é melhor para não errar. Eu tô deixando 1 porque eu vou trabalhar com a tico-tico. Tico-tico é mais fácil trabalhar nesse sentido. A lâmina é fina, não tem vidia. Então a peça tá feita aqui. Eu fiz vários traços aqui, sempre deixando de encosta de 1 milímetro. Agora eu vou colocar isso aqui na beirada da bancada. Vou botar um toco aqui, vou botar o grampo C e vou passar tico-tico nisso aqui. Pessoal, prendi o grampo C aqui. Tá travado. Deixei uma boa parte, deixei mais ou menos uns 10 centímetros para fora, porque eu não quero que pegue na minha mesa. Eu tenho uma linha aqui reta, eu vou cortar ela primeiro, essa primeira linha aqui na tico-tico. Vou trazer a câmera para cá para você ver melhor. Fazer esse corte aqui rapidinho na tico-tico. Fiz esse corte aqui, já elimino essa parte aqui. Aí eu vou, essa parte já não vai existir mais. Aí eu vou pegar esse pequenininho aqui. Eu já vou dando conta, já vou eliminando isso daqui aos poucos. Se fosse no serrote, porque essa aula é voltada para manual, eu tô explicando isso a você. Eu vou fazer na tico-tico para não perder tempo, senão vai ficar muito longa. Mas se fosse no serrote, ou se fosse no arco de serra, eu tenho uma linha aqui, eu vou com ela aqui, eu vou serrando aqui. Eu vou com ele até aqui seguindo essa linha. Mesma coisa. Viro, vou fazer no próximo. Vai ser praticamente igual a tico-tico. Só vou ser mais rápido na tico-tico para, como eu te expliquei, para não perder tempo. Vão sobrar os pontos, os bicos a gente vai resolver depois. Bora pro corte. Vou fazer esse primeiro corte aqui. Você tá vendo ele agora aqui melhor na câmera, aqui onde eu comecei com o serrote. Ok, primeira parte. Agora eu vou fazer esse segundo risco aqui. Se fosse no serrote, a mesma coisa. Você não vai mudar nada. Teria feito esse segundo agora. Agora eu vou ter que tirar ele daqui, do sargento, do grampo C. Vou virar ele pra cá. Vou botar essa quina agora para fora da mesa. Volto a colocar o grampo seco com a madeira para não marcar. Prendo ele aqui. Vamos começar de novo. Nós vamos fazer isso nela toda. Nós vamos facilitar a nossa vida. Para nós depois para o que ficar de acerto no final ser mais fácil. Já tá ficando menor. Já começa a aparecer o nosso círculo. Aí você vai perguntar, e se fosse a tico-tico direto, daria? Daria se você deixar sempre 2 milímetros aqui. Não dá para ir direto, porque você acaba danificando a peça, acaba indo para dentro um pouco, pronto. Você já perdeu a peça, já não vai ficar um redondo certo, um redondo perfeito. Nós estamos trabalhando com ela manualmente. A tico-tico aqui hoje, vamos fingir que ela nem existe. Vamos simular que isso aqui fosse um serrote. É porque eu realmente, o meu serrote está cego, eu vou ter que perder tempo afiando ele, não tive tempo ainda. E eu vou demorar mais no serrote, então ela vai ficar mais complicada. Mas praticamente vamos fingir que isso aqui está sendo feito no serrote. É só realmente tico-tico, é só para ganhar tempo. Vou passar essa aqui agora, essa que está reta aqui. Prender de novo ele, eu tenho que ir tirando e virando ele para dar posição. Mesmo com o serrote, eu não consigo cortar com ele aqui rente que eu vou bater com a mão aqui no grampo C. Então eu preciso de um espaço sempre para fora para poder fazer nesses cortes.
É mais trabalhoso assim? Estamos fazendo manualmente. Se fosse no serrote, seria um pouco mais trabalhoso. Mas o importante é que você saiba fazer e tenha como fazer. Independente de você ter uma tico-tico, uma serra de bancada, uma serra circular, uma tupia ou não. Existem várias formas de fazer isso. Vou te explicar na frente as outras maneiras, vou te ensinar. A única maneira que eu não gosto muito, não é errado, mas eu não gosto muito é na tupia direto. Cortar madeira na tupia direto nunca é uma boa, porque você força demais o eixo da máquina. Do que você acertar primeiro e depois passar nela. Mas isso é uma outra técnica, na frente você vai aprender. Pessoal, só falta esse risco aqui agora, para encerrarmos essa primeira parte aqui. Vou desmontar do grampo C, vamos colocar ela toda em cima da bancada de novo e vamos ver como é que ficou, porque agora vamos fazer uns novos ajustes nela, uns novos riscos de corte e um risco que eu esqueci de fazer, que não tem problema, não vai alterar, mas precisa ser feito também. Que eu vou te ensinar agora. Esses tocos que caíram no chão, você já tira, já remove isso do chão, porque você pode pisar sem querer machucar o pé, mesmo com bota, com tênis, com sapato, com chinelo, você pode se machucar. Eu tô tirando aqui porque é final de tarde, é final de expediente, e eu tiro um pouco a bota até para descansar o pé. Mas você vai usar uma bota, com certeza você não vai andar de chinelo na sua oficina, mesmo ela sendo hobby, porque a bota protege o pé. Mas evita esses tocos aqui, porque você pode, sem querer, desequilibrar, cair neles, pisar neles e o pé virar, pode dar uma virada sem querer, e isso trabalhando com máquina sempre é perigoso. Então já acabou, cortou tudo, caiu no chão, desligou a máquina, tirou a tomada, você já elimina isso aqui da área de trabalho. Pessoal, sobraram algumas pontas aqui, nós já vamos acertar isso, só que vou pegar o compasso de novo, que faltou uma outra coisa para te mostrar que você precisa fazer. Dentro desse furo que fizemos agora, nós vamos marcar para cá meio centímetro. Já vamos passar uma segunda linha aqui dentro, porque vai ser a área de arredondamento na frente que nós vamos fazer manualmente. Se fosse na tupia não precisaríamos disso, mas como nós vamos arredondar isso na mão, já precisa ter essa segunda linha aqui. Eu vou fazer um segundo furo aqui, vou vazar esse furo, porque esse lado que eu não limpei, porque eu quero contornar desse lado aqui. Eu quero que ela tenha esse lado também, a linha. O arredondamento vai ser de um lado só, vai ser supostamente o banquinho. Se eu quisesse fazer arredondamento dos dois lados, vai dar também, com essa segunda linha, eu faria a próxima linha e mais uma linha de meio centímetro, que eu teria como trabalhar desse lado arredondamento, desse lado. Eu não vou arredondar os dois lados, mas eu preciso ter essa segunda linha aqui, para na hora do acerto com a grosa, eu ter como olhar desse lado aqui, dos dois lados está ficando bom. Vamos colocar aqui ela na linha, no furo do X. A minha está sem lápis, eu vou colocar o lápis rapidinho aqui, vou preparar o compasso e a gente já vai para essa parte. Pessoal, pega uma ponta aqui, pega um lado aqui que já foi riscado com o compasso, joga meio centímetro para dentro, ou seja, 5 milímetros. Agora você marca aqui com o seu compasso nessa linha, chegou o lápis aqui, acertou, você aperta aquela borboleta do travamento para termos o compasso exato. Vamos agora fazer uma segunda linha paralela àquela de fora, já para deixar isso aqui na hora do arredondamento, para facilitar a nossa vida. Isso teria sido feito aquela hora que eu realmente esqueci. Se fosse feito com barbante, você diminui aí, coloca meio centímetro, 5 milímetros e faz o traçado de novo para dentro, que essa é a nossa linha, a marca que vai ser feito o arredondamento manual. Eu já tenho agora duas linhas aqui, uma de corte, uma para arredondar. Agora eu vou fazer um furo aqui rápido, vou vazar isso aqui para a gente não perder tempo. Para esse lado, eu vou colocar ele aqui os 14, fazer um segundo risco nele. Se eu quiser arredondar os dois lados, eu faço os 14 centímetros do ponto que eu vou fazer o furo com o compasso aqui. Vou colocar no furo e vou dar aquela traçada toda. Aí eu colocaria meio centímetro para dentro e faria uma segunda linha. Como eu não vou arredondar, não vou fazer isso. Eu estou te ensinando para você saber como é que faz isso. Eu vou dar um furo aqui rápido, vou marcar o outro lado para não perder tempo. E eu já volto para nós fazermos os traços aqui que estão faltando. A segunda parte desse corte. Pessoal, eu fiz esse lado aqui, você se lembra? Fiz um furo com a broca, virei, peguei esse furo que eu atravessei, coloquei o compasso aqui, fiz o primeiro círculo, depois joguei meio centímetro para dentro, fiz o segundo círculo. Já tá marcado aqui, já vai me facilitar. Agora vamos voltar pro lado certo. Essa aula é meio chata, eu sei disso, ela é meio técnica, mas eu preciso te passar todos esses detalhes aqui, porque esse é o primeiro passo para fazermos o círculo, a circunferência em madeira, de forma manual. Você precisa saber todas as técnicas, você precisa dominar, precisa entender. Não é chegar aqui simplesmente, como você sabe, fazer um risco aqui qualquer com compasso e sair cortando. Você precisa entender como é que você vai fazer isso da melhor forma, manual, desde que você não tem, se você não tiver as máquinas, que você vai ter que fazer isso com o serrote, para que saia certo. Por isso que eu estou te explicando esse passo a passo detalhadamente, para que você consiga dar conta disso. Sobre essas pontas aqui, eu já tenho aquele risco lá,
que fizemos anteriormente, que é o risco de fora. O risco de dentro é o do arredondamento, não conta. Então vamos calcular mais ou menos no serrote, considerando que eu estou fazendo no serrote aquele 1 milímetro. Vamos fazer traços novos aqui agora, linhas novas. Então eu vou traçar aqui. Tudo que eu puder tirar agora, mais de perto, eu vou tirando. Sempre considerando aquele 1 milímetro de distância, para que ele não se encoste. O do que tem bico aqui, eu vou fazer uma linha aqui, respeitando aquele 1 milímetro. Eu já eliminei a primeira fase, que foi aqueles maiores, agora eu vou eliminar os menores. Vai ficar pouquíssima coisa aqui pra gente arrumar na grosa. Então, essa parte que eu deixei aqui agora, que eu fiz esses riscos aqui, eu vou fazer o seguinte, dá pra fazer isso aqui até no serrote, são partes pequenas, eu posso direto no serrote aqui, prender isso aqui do lado de fora, só tô te mostrando como exemplo. Eu serro essas pontas aqui, eu já vou deixar ele bem arredondado. Vai facilitar muito a minha vida. Pode ser feito também no arco de serra isso aqui. Se você tem um arco de serra com uma lâmina boa e uma lâmina nova, isso aqui você vai fazer brincando. Principalmente essa parte agora que é mais fina. Eu, quando fazia no serrote, fazia a primeira parte no serrote. Esses bicos que sobram eu já ia no arco de serra. Eu vou cortar esse tico-tico rapidinho para não perder muito tempo, porque vai ser basicamente igual o outro que nós fizemos. Eu vou cortar só esse primeiro aqui, e aí eu vou eliminar os outros sozinho, para nós passarmos para a próxima parte, que vai ser já o acabamento disso aqui na grosa. Vou prender o grampo C aqui, vou cortar esse primeiro aqui com vocês, e aí eu dou conta disso aqui já sozinho, para adiantarmos. Vou cortar só essa pontinha aqui, simulando que fosse com o serrote ou com o arco de serra. Tudo que for ponta que eu risquei agora, eu vou cortar essa pontinha aqui, ver se eu consigo eliminar ela. Essa não vai dar porque ela vai bater aqui na peça que está segurando ele. Então eu vou virando ele, vou cortando, vou acertando isso daqui para ganharmos tempo. E eu já volto com ele mais ou menos assim, já quase sem bico nenhum. Para fazermos a parte já semifinal, que é a parte para concluirmos o arredondamento. Para depois fazermos a borda. Pessoal, agora é o acabamento. Eu coloquei ela aqui deitada na borda da bancada, prendi o grampo C. Sempre coloco aquele sarro para proteger, para não marcar ele. Poderíamos ter colocado ela em pé também na morcinha e ir fazendo as laterais com a grosa, com ela em pé, olhando os dois lados. Eu vou fazer assim porque é mais fácil para mim. Depois eu viro e coloco na morcinha para você entender, para você ver as duas maneiras de ser feito isso. A grosa, você já sabe, do lado reto dela. Eu aprendi com o meu amigo Adelar Schmidt, aqui do canal, o irmão aqui do canal. Uma pessoa que eu tenho muito carinho também, sempre está compartilhando o vídeo, sempre está comentando, sempre está deixando o apoio dele aqui. Ele me deu até uma ideia, eu estava fazendo com o pano, aquilo de segurar com o pano aqui com a mão, daquela forma que você se lembra, para não me machucar, para ela não escapar e vir no dedo, então eu estava aprendendo com o pano. O pano é legal porque ele agarra bem, você pode ir passando, segurando aqui, subindo e descendo ela, sem te machucar. Sem ter o perigo dela escapar e vir em você. Mas o Adelar me deu uma ideia boa na última aula que eu fiz, até aquela que eu machuquei o dedo, que ela escapou e veio aqui me deu aquela ralada no meu dedo. E ele falou ele me deu a opção de colocar, a ideia de colocar uma fita crepe, fita isolante ou crepe aqui na ponta, para que nós possamos segurar isso aqui, ou pelo menos com o dedo para guiar ela, sem o perigo de machucar. Eu vou pegar uma fita crepe lá branca, normal, vou colocar aqui na ponta, para fazer esse teste aqui, pra gente ver se isso funciona, que eu por sinal achei uma ideia muito legal. Pessoal, vou passar uma fita crepe aqui na ponta, uma fita fácil de sair, não vai atrapalhar, não vai estragar em nada a grosa, só realmente a proteger, que eu quero testar essa ideia aqui do meu amigo, meu irmão Adelar. Quando ele me falou, eu gostei muito da ideia. Olha, realmente dei 2, 3 camadas, não tem mais as pontas, vou segurar aqui com o dedo aqui, vou segurar com as duas mãos para dar mais firmeza, para ele não escapar e correr e vir para esse lado aqui. Pessoal, realmente a ideia do Adelar foi muito boa. Só que tem que segurar com os dois dedos para que ele não escape. Se um dedo só ele pode passar e aí vir ralando a digital do dedo. Tem que segurar legal aqui com o indicador e com o dedão. Você consegue manobrar ela melhor, movimentar ela e controlar ela bem melhor. Bem mais seguro. Vou fazer isso aqui pra frente. Na pressa, se eu tiver sem fita, eu uso o pano mesmo, mas tendo a fitinha, mais prático. Adelar, obrigado de coração, meu irmão, pela sua dica, pela sua ideia. Por sinal, eu gostei demais. Fica a dica pra quem usa grosa, principalmente grosa nova, que é um perigo. Não aconteceu comigo aquele dia, que eu ralei aqui, arranhei o dedo feio, foi fundo. Não pode acontecer, por mais que seja superficial, pode parecer superficial, mas não é. Isso aqui, você trabalha com poeira, com sujeira, madeira velha, madeira suja, mesmo nova, ela vem com poeira, com bactéria, então a gente não sabe o que vai encontrar. Isso aqui pode entrar alguma coisa no dedo. Machucou, já corre, já lava, além do sabonete, lavar bem direitinho e secar com pano limpo, você já desinfeta isso aqui. É perigoso cair alguma coisa aqui e dar um problema. Bom, tá aqui a dica, pessoal. Vamos voltar agora para o nosso arredondamento.
Mais uma vez, obrigado, Adelar. Então aqui eu tenho uma borda, tenho um risco, eu vou de pé, com ela em pé, fazendo zigue-zague, removendo as pontas que ficaram. Então nós vamos moldando, seguindo a nossa linha. Só que eu vou fazer nela toda. Isso aqui, na verdade, é o acabamento dela. Se eu não quiser fazer, no caso, aquele arredondamento, aquela quebra-quina dela. Eu vou tirando daqui, vou trazendo pra cá, vou fazendo ele todo. Ou vamos fazer isso na morcinha, que é uma outra maneira. Porque na morcinha é mais seguro ainda, porque você tá com ela em pé, você vai conseguir olhar os dois lados. Eu vou tirar daqui, vou colocar ela na morcinha para fazermos agora a outra parte da morcinha para você aprender. Pessoal, coloquei aqui na morcinha da bancada, uma maneira mais fácil de fazermos isso agora, porque eu posso olhar esse lado e o lado de cá, que está com as duas linhas paralelas. Uma terceira maneira de fazer isso, para quem tem aquela lixaderia de disco, tem que ter uma base nela, uma mesinha nela em 90 graus em relação ao disco. Você pode ir passando ali e acertando isso também, é mais rápido, a chance de errar é maior. Pode dar uma comida a mais aqui, uma removida a mais, vai ficar uma parte reta, vai ficar uma parte feia. Uma quarta maneira, lixadeirinha orbital, ou a treme-treme, a quadradinha, ou a redonda. Dá uma passada aqui rápido e com ela aqui passando também, você também resolve, mas tem que estar o tempo todo atento aqui, passando com muito cuidado, com muita rapidez e olhando, tirando, para não passar do ponto. São as formas assim mais brutas, mais arcaicas para você fazer isso. Nós estamos fazendo ela hoje totalmente manual, praticamente, para você aprender, mas existem essas formas também, que dependendo do que você tiver aí, você pode fazer. Vou segurando aqui, vou de lado e vou acertando. Pra mim, assim, é mais seguro das manuais, porque ela tá presa aqui. Eu consigo controlando aqui, arrumando ela aqui e olhando os dois lados. Agora eu já tiro, solto um pouquinho a morsa, viro ela. E agora eu vou fazendo ela toda. Você se lembra que eu ensinei como é que usa a grosa? Um dos segredos da grosa. Nunca passar num lado só, vai e vem no mesmo lugar. Sempre movimentando ela. Isso é muito importante. Sempre zigue-zague, mas sempre movimentando, para não marcar. E aí eu vou virando ela, vou fazendo todo o contorno dela até acabar. Aí vai faltar somente o arredondamento da borda, quebrar a borda, que é um procedimento que você já sabe fazer, já fez em madeira reta, já fez com a grossa, já fez com a plana, já fez com o formão. Só que aqui, nesse tipo de procedimento, não vai dar para usarmos o formão, porque ela está cortando a fibra, e nem a plana. Você vai detonar ela, você vai sair rasgando ela, então vai ter que ser manualmente na grossa. Vou prender aqui, vou acabar essa parte toda. E aí eu vou te ensinar a fazer a marcação. Já fizemos esse lado aqui, o meio centímetro, vou fazer em cima para nós irmos arredondando isso. Vou acabar de acertar toda a borda primeiro. Pessoal, consegui terminar de arredondar ela toda. Eu vou tirar daqui agora da morsa, para você dar uma olhada nela. Como é que ficou? Vou botar a câmera aqui em cima. Eu acho que deu para você ter essa noção. Ela ficou praticamente arredondada, tá certinha. Manualmente. Eu preciso te dar um recado para você. Nós vamos agora para quebrar a borda antes de lixar isso. Se você quer trabalhar com madeira profissionalmente, se você quer viver disso, se você pretende viver disso, se você pretende se preparar para isso, você não pode pular essas etapas. Eu sei que muita gente pula, eu sei disso. Cada um faz como quer as coisas, cada um faz do jeito que quer e que acha melhor. Mas ir direto, sem passar por esse processo, de arredondar direto com tupi, ou com serra, ou com tico-tico direto, e não passar por isso. Você está pulando etapa. Isso é muito importante. Não é só isso daqui, não é isso aqui que vai tornar você mais ou menos um marceneiro. Não é esse ponto, mas é uma somatória de pontos que eu estou te ensinando, de coisas manuais, para depois passarmos aos poucos para as máquinas como nós temos feito, para que você se adapte e pegue isso. Dominar a grosa. Isso aqui é um ponto fundamental para você ser um profissional bom. Você vai usar a grosa demais, não só para debastar e fazer formas, para ajustes, para coisas que você vai precisar. A grosa é essencial, como o formão é essencial, como outras ferramentas são essenciais, então isso é muito importante. Se você quer trabalhar profissionalmente, você precisa
a nível de aprendizado, passar por todas essas etapas, por mais difíceis que elas sejam. Isso aqui é, acima de tudo, um exercício. Depois, feito a primeira vez, pegou o jeito, você vai embora, faz na máquina, faz no dia a dia na pressa, não vai parar a fazer isso aqui manualmente. Estou fazendo isso como aprendizado e para quem não tem máquina ainda, que também vão ter. Mas isso é muito importante, esses pontos são fundamentais para o seu aprendizado. Na frente, isso aqui vai te fazer falta. Guarda bem isso. Eu vou agora fazer os riscos dela, vou mudar a câmera para vou refazer os riscos de meio centímetro, tanto em cima quanto na lateral, para que nós possamos fazer agora o arredondamento. Eu só vou repassar aqui rapidinho essa marcação aqui que eu fiz com o compasso, só para não perder tempo aqui, que ela dá uma apagada natural, vou dar uma repassada nela rápida. Só para eu me guiar, isso aqui realmente é só um guia de meio centímetro, 5 milímetros, para eu saber onde é que eu posso ir com a grossa, para não passar desse valor aqui. Vamos fazendo isso aqui nela toda, a gente tem essa base aqui na hora de trabalharmos. E esse lado aqui eu vou medir daqui para cá meio milímetro e vou fazer a mesma coisa, eu vou traçar isso aqui. Vou prender ela na morcinha, vai ser mais fácil. Deixa mais ou menos uns 10 centímetros aqui para fora da morsa. Prende ela, eu já vou riscando e já vou fazendo. Esse arredondamento aqui você já domina bem, que você já fez isso em outras aulas. A diferença é que nós vamos fazer hoje numa peça redonda, que é mais um exercício. Mais uma técnica que você vai praticar hoje. Eu vou pegar o metro aqui, vou marcar aqui meio centímetro em vários lugares. Vou fazer a ligação desses traços aqui com o metro. Eu tenho que ter essa base aqui para eu poder me guiar. Se eu fizer a olho, eu posso fazer meio ondulado, vai ficar feio. Então eu jogo da borda para dentro meio centímetro, vou riscando isso daqui, depois eu faço o restante. Só para você entender agora essa parte. Ele tá vendo que eu tenho meio para cá, na borda, e meio para dentro. A grossa, nós vamos chanfrar isso aqui agora, né? Diagonal, a grossa, você já sabe, mais ou menos 45 graus, 30 graus, mais ou menos, nós vamos quebrar essa quina aqui. Isso aqui é muito rápido. Desde que a grossa chegue até a linha, as duas linhas. Calca para cá um pouco, deita um pouco mais, levanta um pouco mais, calca para cá um pouco, vai sempre seguindo o sentido circular e vai fazendo até a linha. Por exemplo, aqui em cima, eu já inclinei ela um pouco mais, devo estar aqui com uns 20 graus, 10 graus, 15 graus. A parte de cima aqui da borda, a parte da lateral, eu deito mais. Eu já vou para esse lado aqui. Passando com cuidado, sem parar, não posso parar ela, que se eu parar já dá problema, já vai ficar feio. Sempre zigue-zagueando ela. Tá feita essa região aqui. Eu vou agora levantando e vou fazendo o restante dela todinha. Pessoal, já marquei aqui o meio centímetro desse lado aqui. Aqui já tá a mesma coisa. Começa com 45 graus na quina toda, vai acompanhando, depois deita para dentro do lado da borda, vai fazendo até a linha, depois inclina para dentro na parte da superfície, inclina para cá e vai até a linha, sempre seguindo o sentido do giro. Eu vou fazer essa aula aqui rápida hoje, essa parte aqui rápida para você pegar, não ficar sem ter como fazer esse arredondamento. Já temos aulas de arredondamento de várias técnicas, só que madeira reta. Depois eu vou fazer uma específica para você na frente, só com a grossa, para quem não tem a tupia para fazer esse arredondamento em peças redondas. Que isso também vai servir para tábuas de carne, tábuas de frios. É necessário que você saiba isso. A primeira parte você já sabe, quebrar a quina. A grossa nunca pode estar parada num lugar só, nunca pode fazer só no lugar, porque você marca ela. Vou fazer a borda agora, a parte da borda, inclino ela mais para dentro. Dou aquela chanfrada até a linha. Essas técnicas que eu estou te ensinando, que você já aprendeu no passado, quem está desde o começo com a gente sabe disso. Você não aprendeu em lugar nenhum e não vai aprender em lugar nenhum, pelo menos até agora. Provavelmente daqui para frente você começa a ver isso já em outros locais. Porque essas técnicas elas são antigas, são manuais, mas elas são necessárias, são essenciais para o dia a dia. Você pode estar com a tupia hoje funcionando, amanhã pode cegar uma fresa de arredondamento, uma fresa quebra-quina. Você pode ter algum problema e não ter uma fresa no momento, então você tem que saber fazer isso daqui. Por isso que eu te trago essas técnicas sempre.
Pronto, eu já acompanhei a linha de dentro, a linha da superfície, a linha de fora. Agora eu vou virar e vou fazer o restante. Acabou essa parte, eu vou fazer esse restante aqui sozinho para a gente não ficar tomando muito tempo. E aí nós vamos ir com a lixa 60 para dar acabamento nisso. Pessoal, eu já passei a grosa, como você sabe ali. Quina, 45 graus, deita na parte de cima, deita para a borda. Vai fazendo isso no zigue-zague. Ou vem puxando de leve na posição que você precisa e vem acertando. Ela vai ficar meio bruta mesmo. Agora eu vou colocar ela aqui. Agora nós vamos para o acabamento na lixa. Agora sim nós vamos moldar isso. O formato que ficar agora é o final. Então você tem que tomar muito cuidado agora. Tem que ser preciso. Uma lixa 50, uma lixa 60. Eu até prefiro para cá uma lixa 60 porque ela não vai agredir tanto. Depois no final de tudo pronto você passa uma fininha, uma 180, uma 220 se você quiser. Mas agora o importante é moldar isso. Dobra em 2 a lixa. Vem passando aqui na quina, vem acertando essa quina. Dos 2 dedos é melhor, segurando pelas 2 mãos. Você consegue ir moldando ele de maneira mais padronizada. Mas se precisar passar com uma mão só, passa também. Vai olhando, aí como você se acertar melhor. Esse tipo de processo aqui, eu não vou te indicar que faça na lixadeira não. Nem na pequenininha, na treme-treme, nem na de disco, nem na estacionária. Por quê? Aqui lixou errado, passou, ficou reto, você já estragou a peça. Então é melhor ir na mão mesmo. Ir acertando com a lixa, dando acabamento, moldando, que nós estamos na verdade moldando isso aqui agora. A lixa que vai fazer o molde. Esse lado aqui praticamente já tá. Tem umas rebarbas desse lado aqui. Eu vou aproveitar esse tampo, como eu te falei, para fazer banquinho, para fazer... Talvez, ele tá um pouco pequeno, mas talvez dê como exemplo. Você vai saber, já sabe fazer ele maior, para fazermos aquela peça lá do bolo. Eu não sei ainda. Vamos ver. Vou tirar ele aqui e vou lixar agora na mão. Essa é uma das formas que eu queria te ensinar. Pode ser na mão também, sem ser na mocinha. Você deve ter percebido que essa aula de hoje ela reuniu muitas técnicas que eu queria te passar, explicar isso, a gente já praticar, já desmistificar muita coisa. Você já saber lidar com essa parte. Na mão também não tem segredo. Segurou com a mão, vai passando e vem moldando. Em cima, na borda, na quina. Você vai transformando a sua peça. É que eu tô com pouca lixa 60 aqui. E ela vai ficando cega rápida, porque eu tô realmente moldando com a lixa. Vai desgastando. Vou ver se eu arrumo outro pedaço de lixa. Com a lixa você vai passando e vai olhando os 2 lados. Se tá bicudo, se tá redondo, como é que tá ficando. Aí você vai compensando isso, vai arrumando. Basicamente é isso aqui. Eu vou acabar de passar esse lado aqui para adiantar e a gente já volta a finalizar essa peça, para eu te explicar o que falta no final e a gente já finaliza essa aula. Pessoal, tá aqui, tá toda arredondada, toda lixada. Eu passei só a 60, não passei da fininha, posso passar fininha ainda, vai ficar ainda melhor. Uma 180, uma 220, vai ficar ainda melhor. O furinho daqui do meio. O furinho aqui é um palito. Pega uma lasca qualquer de pinos, põe um pingo de cola aqui, bate, corta o excesso com a faca, lixa, acabou. Por isso que eu faço esse furinho bem pequenininho. Mas tá feito praticamente o tampo do nosso banquinho futuro, quando chegarmos a essa aula aqui. É uma forma manual, uma forma simples. Eu já fiz muito assim no passado. É um tremendo exercício isso daqui para o seu aprendizado. Pode acreditar em mim. Isso aqui faz muita diferença. Trazer aulas desse tipo, complexas, passo a passo, que fazem a gente suar a camisa de verdade, são mais difíceis. Mas pode acreditar, elas são importantes. Pessoal, estou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado do arredondamento de borda, de como fazer o círculo, como cortar ela redonda manualmente, como arredondar isso manualmente, uma outra técnica. Vamos fazer de outras formas, de outras maneiras, você sabe disso. Começamos sempre pelo mais fácil, pelo mais manual, para ir avançando aos poucos. E eu quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês, especial ao meu irmão Adelar Schmidt, que me deu essa ideia hoje da grosa, muito interessante, eu gostei muito. Eu vou intercalar entre a fita
e o pano, dependendo da situação que eu precisar, mas é mais uma opção que eu tenho. Muito obrigado, Adelar. De coração eu te agradeço. Como eu sempre digo, nós aprendemos todos os dias. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Eu aprendo, você aprende, todos nós aprendemos. Pessoal, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do Pix, obrigado ao pessoal que contribui com o Pix com a gente aqui no canal, que mantém o canal ativo, que mantém as aulas. Obrigado ao pessoal do Apoia-se, que a mesma importância, mantém o canal ativo, mantém as aulas, nos ajuda a manter as aulas. Obrigado ao pessoal que comenta, ao pessoal que está inscrito, a quem sempre deixa seu apoio, seu carinho aqui embaixo, a quem compartilha o vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.